Capítulo 17. Alina. Aguardei quase 2 horas. Depois caminhei em direção à floresta, o mais calmamente que pude. Meus pensamentos estavam a mil. Eu ainda estava tentando assimilar o fato de que meus pais sabiam e de que Thomas poderia, em breve, estar morando sob nosso teto. Quando cheguei ao topo da colina, vi-o descer escorregando de uma árvore para correr em minha direção. Eu os vi chegando e vi você chegando, mas eles estavam bem abaixo de mim e não pude fazer nada. Falou atropelando as palavras, puxando-me contra si. Meu Deus, Aline, eu sinto muito, Não podemos mais fazer isso, é muito arriscado, foi tão estúpido da minha parte. Meus pais sabem. Revelei logo e ele reagiu como se estivesse prestes a sair correndo. Espere. Sabem, mas querem ajudá-lo. Ajudar? Repetiu. Ele parecia incrédulo diante da ideia, como se eu tivesse sugerido algo bastante absurdo. E isso partiu um pouco mais meu coração. Não lhe contei que guardavam comida em algum lugar? Tem um outro porão. A entrada está sob o tapete embaixo da mesa de nossa casa. Eles disseram que você pode se esconder lá. Thomas ficou atônito, então envolveu meus ombros com as palmas das mãos. Alina, disse taxativo, é muito gentil da parte dos seus pais e muito gentil da sua parte, mas não posso aceitar esta oferta. Mas por que não? Perguntei tomada de desespero. Aqui fora não é seguro, Thomas. Estou temendo tanto por você. Quando terminei de falar, estava chorando. E ele me puxou com força contra o peito outra vez. Eles matariam vocês se me encontrassem lá e eu não posso... Ele falou com voz estrangulada contra os meus cabelos. Já é egoísmo suficiente encontrá-la desse jeito. Mas imaginei que eles só conectariam um ao outro se nos pegassem juntos. Mas se me esconder na sua casa... Não se preocupe com isso, disse. Eu me preocupo com você. Se isso é mesmo verdade, então vai me conceder essa pequena bênção e nos deixar ajudá-lo desta forma. Meus pais têm tentado descobrir como levar comida para quem precisa, então talvez você seja a resposta às orações deles. Quando ele permaneceu rígido em meus braços, acrescentei suavemente. Thomas, você pode imaginar quanta ajuda essa comida trará para esta jovem família de quem está cuidando? E há outros também? Mais pessoas se escondendo? Mamãe tem um saco inteiro de batatas. Vocês não podem apenas me dar a comida, moegístico? Implorou. Vou levar para aqueles que precisam. Eu não preciso ficar em sua casa, onde os nazistas podem me encontrar. Se eu fizesse como pede, teria que entrar e sair de sua casa pelo menos uma vez por dia. É perigoso demais. Fiquei tão surpresa que dei um passo atrás e cruzei os braços sobre o peito. Você se lembra quando disse que eu era mimada, Thomas? Eu me lembro. Bem, estou acostumada a fazer o que quero, disse com firmeza. E não vou deixar de chantageá-lo quando sei que é para o seu próprio bem. Então, ou você virá ficar conosco, ou eu vou encontrar outra maneira de levar a comida a quem precisa. Ele me encarou impassível, então levantei as sobrancelhas e acrescentei lentamente. Talvez eu possa visitar Nadia Novak. Quem sabe ela tem algumas ideias sobre como eu poderia distribuir esta comida sozinha. Seus olhos se arregalaram. Alina Dziak, falou incrédulo, esse é o acordo. Dei de ombros, é pegar ou largar. Você não me deixa escolha. Essa era de fato minha intenção, pontuei. Ele balançou a cabeça para mim, visivelmente frustrado. Eu tenho mais truques na manga, Thomas. Não me faça usá-los. Que truques são esses? Perguntou, franzindo ainda mais a testa. Inclinei-me para a frente e rocei os lábios nos dele. Vou guardá-los para a próxima vez que me subestimar.
Respondi com brandura e depois afastei o cabelo de seus olhos. Ainda me encarava de senho franzido, então beijei-o de novo. Em seguida virei-me para voltar para casa, dizendo baixinho, por cima do ombro: venha, assim que escurecer, estaremos prontos para recebê-lo. Capítulo 18. Alice. Faço de forma mecânica as coisas em casa. Wade está trabalhando até tarde compensando o tempo perdido do dia anterior. Ele tem um projeto para um plástico que o está atormentando, então não fico surpresa. Assim que as crianças vão para a cama, eu me sirvo de uma taça de vinho. Ponho um pouco de música para tocar e afundo no sofá. Alice, avião, Polônia. É um pedido absurdo, completamente irracional, totalmente impraticável. Só não tenho ideia de como vou recusá-lo. Se Babcha pedisse a lua neste momento, eu teria que tentar encontrar uma forma de obtê-la. E acho que tudo o que ela está me pedindo é para entrar em um avião, tirar algumas fotos e retornar para casa. Em quanto tempo eu poderia partir? Em quanto tempo conseguiria voltar? Eu nem sei onde fica Tcherbínia. Todo o meu conhecimento a respeito da geografia da Polônia resume-se em saber que fica na Europa e que Varsóvia é sua capital. Eu poderia pesquisar tudo no laptop de Wade. Está bem ao meu alcance, sobre a mesa de centro à minha frente. Não estendo os braços para apanhá-lo. Em vez disso, escuto música e espero até ouvir o Wade entrando na garagem. Não dissemos uma palavra um ao outro, desde a discussão da noite anterior. Mas, ainda assim, sei que ele trará flores esta noite e estará desesperado para receber o meu perdão. No mesmo instante, ele entra em casa, carregando um buquê de rosas vermelhas, de caule longo, com uma expressão contrita. Deposito a taça de vinho ao lado do laptop enquanto fico de pé, pego as rosas e aceito o beijo que oferece. Sinto muito, sussurra. Eu também. Retribuo no mesmo volume o pedido de desculpas. Como estão as crianças? Como está Babcha? Como você está? Wade pergunta. Por que não vai buscar o seu jantar e eu lhe conto tudo enquanto você come? Mesmo se eu quisesse ir, seria impossível. Esta noite, Wade está ouvindo em silêncio enquanto falo, e isso faz eu me recordar de nossos primeiros anos juntos, quando eu era a tagarela e ele o calmo e científico. Costumava me surpreender que alguém tão brilhante parecesse ter um interesse infinito em tudo o que eu tinha a dizer. Nos primeiros meses de nosso relacionamento, conversávamos até o nascer do sol em mais de uma ocasião, e eu nunca havia me sentido tão importante. Estamos muito longe disso hoje em dia, mas por um momento é realmente bom lembrar as pessoas que costumávamos ser juntos. Quase como se tivéssemos tirado umas férias curtas e retornado a um lugar especial que costumávamos visitar. O olhar de Wade é desprovido de expressão quando pergunta: você quer ir? Não importa o que quero, digo com firmeza. Como eu poderia deixar as crianças? Ele recupera por completo minha simpatia, depois de me ouvir tagarelar sem parar sobre isso pelos últimos 45 minutos. Mas então, de uma só tacada, volta a me irritar profundamente. Caramba, Alice, Wade diz. Sua exasperação é bastante palpável. Me dê um voto de confiança para variar. Eu tenho um PhD, pelo amor de Deus. Consigo me virar alguns dias sozinho com 2 filhos. Sou logo possuída por um ódio intenso, tão vívido e repentino, que não consigo ver além dele. Sou uma pilha de fúria incandescente e borbulhante,
e não faço ideia do que devo fazer com toda esta raiva, então eu apenas o encaro boquiaberta. É mesmo? Digo, quando minha raiva arrefece o bastante, para que eu possa me obrigar a falar novamente. É simples assim, não é? Sim, é bem simples, simples assim, diz meu marido com arrogância. Ele se inclina para trás na cadeira e cruza os braços sobre o peito. Não estou dizendo que faria tudo do seu jeito, mas nós sobreviveríamos. É a minha vez de me recostar na cadeira e imito exatamente sua postura, cruzando os braços sobre o peito e projetando o queixo para frente, erguendo-o levemente. E como seria isso, Wade? O que você faria com Ed, por exemplo? Quebrei uma regra implícita de nossa vida familiar. Ninguém chama a atenção para a questão problemática. A carência de relacionamento de Wade com Ed é um fantasma que todos podemos viver, mas que nunca abordamos de fato. O rubor nas bochechas do meu marido sugere que ele está envergonhado com a pergunta, mas a impaciência não desaparece de seu olhar. Iria para a escola como uma criança normal. Ele não consegue lidar com a escola em tempo integral, Wade. Digo um pouco brava. Até os professores dele concordam nisso. Bem, ele lidaria com isso por uma semana. Talvez seja hora de pressioná-lo um pouco mais. Pressioná-lo um pouco mais? Repito as palavras sem emoção, mas posso sentir minhas sobrancelhas baixando, enquanto o meu rosto assume uma expressão de escárnio. Sim, Alice. Wade confirma impaciente. Ele faz uma pausa e depois diz com cautela. É que às vezes talvez você o paparique um pouco. Paparique ele? Eu arquejo e pronto. Cheguei ao meu limite. Bato as mãos na mesa, pronta para ficar de pé. Mas estamos casados há 10 anos. Wade, de fato, me conhece muito bem. Não se atreva a ir embora batendo porta, resmunga. Você perguntou o que eu faria e eu estou lhe dizendo. Não tenho o direito de me interromper só porque não gostou da minha resposta. Você tem ideia de como seria difícil para Ed se você simplesmente o deixasse na escola, em tempo integral, sem planejamento ou explicação? Talvez, se você der uma chance ao garoto, ele possa surpreendê-la. O que isto quer dizer? Quer dizer que você ficou convencida de que algo estava muito errado com Ed, desde que era um bebê e nunca deu a ele a chance de provar que você estava enganada. Ah, claro, Wade. Isso é tudo invenção minha, não é? Os médicos, professores e terapeutas estão todos enganados. Não estou dizendo que Ed é uma criança normal. Ele é, obviamente, autista, Alice. Eu não sou cego. Só acho que talvez... Wade começa a falar com raiva. Mas então o som daquele tom ríspido ecoando por toda a nossa cozinha deve ter retornado aos seus ouvidos, porque ele estremece e faz uma pausa. Quando volta a falar, afasta toda a agressividade, dirigindo-se a mim de maneira até bastante carinhosa. Tenho medo que o subestimemos, querida. É apenas isso. Só estou dizendo que talvez se destinasse a mesma quantidade de tempo estimulando-o tanto quanto o faz protegendo-o. Talvez sua vida fosse diferente. E se você apenas deixasse de ser tão rigorosa, caramba, talvez então eu pudesse... Eu me levanto tão rápido e com tanta veemência que tombo a cadeira e ela colide com os ladrilhos. O som é alto e ecoa à nossa volta. Wade fica em silêncio, mas sua determinação em não recuar é evidente. Esta discussão tem sido adiada.
talvez por semanas, talvez por anos. Aparentemente, ambos procuramos um motivo para jogar nossas cartas na mesa e esse momento chegou. Eu não quero brigar, não quero magoá-lo, mas preciso fazê-lo entender. E a única maneira disso acontecer é sendo sincera. Você não daria conta, Wade. Disparo de uma vez. E ele ergue as sobrancelhas para mim. Você está de brincadeira comigo, né? Sou responsável por 300 pessoas no trabalho, Alice. Posso lidar com nossos filhos por alguns dias? Pelo amor de Deus, seriam só umas férias, caramba. Há uma sensação estranha dentro do meu peito. O estilhaçar e fragmentar de algo precioso que esteve sob pressão durante anos. Verdades nunca ditas estão sendo despejadas por toda parte hoje. E acontece que há certas coisas que podem apenas representar a gota d'água para mim. Dou meia volta e caminho em direção à sala de estar. Bato a porta atrás de mim e então volto para o meu sofá. Bebo o restante do vinho em uma só golada, depois pego o laptop. Abro a foto que tirei das anotações de Babcha e começo a pesquisar no Google teclando bem furiosa. Demora cerca de 2 minutos para confirmar que algumas das informações que inseri na busca referem-se a endereços. E o Google os mapeia com facilidade, então considero isso como algum tipo de confirmação cósmica, o que amplia a minha determinação em ajudá-la. Em seguida procuro os nomes. Retornam muitos links, principalmente páginas de mídia social com jovens homônimos. Mas então encontro uma página da Wikipédia para Henry Adamsvis. Henry Adamsvis, 1890-1944, foi um fotógrafo americano conhecido por sua cobertura dos países ocupados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele integrou um esforço inicial, porém infrutífero, de alertar os governos americano e britânico sobre a escalada da brutalidade nazista contra a população judia polonesa, trabalhando com o Conselho Zegota para providenciar mensageiros para contrabandear filmes e registros para fora da Polônia ocupada. Ele foi executado pelas forças nazistas durante a Revolta de Varsóvia em 1944. Pesquiso em frenesi no Google, estudando mapas, o tradutor e o calendário. Descobri que posso voar para Cracóvia e chegar à cidade onde Babcha nasceu em 1 hora. Preciso de alguns dias para me preparar e tenho que estar de volta em 1 semana. Por isso, decido ficar por 4 noites. Voos de última hora são caros, obscenamente caros, e por fim, isso me faz hesitar. Estou sendo impulsiva, apesar do que minha mãe às vezes ensinou, eu não sou assim. As coisas que interpreta desta forma em meu passado refletem minha falta de coragem, não impulsividade. Todas as vezes em que não ousei avisá-la com antecedência, que queria desesperadamente seguir um caminho diferente daquele que ela escolhera para mim. Posso lidar com nossos filhos por alguns dias, pelo amor de Deus. Seriam só umas férias, caramba. A porta se abre de supetão e o Wade vem possesso atrás de mim. O que você está fazendo? Questiona, olhando para o computador no meu colo. Ergo a vista para ele com calma. Você pode cuidar de nossos filhos por alguns dias, lembra-se? Serão umas férias. Alice, pare com isso, eu não posso tirar uma folga com esta rapidez. Você sabe disso. Ele diz, bem impaciente, num tom paternalista, tratando-me com superioridade. Como se eu fosse uma criança tola, em vez da mulher que mantém todo o seu mundo funcionando, que é exatamente o que eu sou. Vou dizer a Babcha para não morrer até que o evento se adapte ao seu horário de trabalho. Digo com amargura e então seleciono as passagens
Alice, o que é que você está fazendo? Ouço a repentina ansiedade no tom de voz de Wade. Ele não consegue enxergar a tela, mas a expressão no meu rosto consegue. E algo ali o está deixando muito nervoso. Bem, deveria mesmo. Deixo o navegador preencher automaticamente as informações do cartão de crédito e, antes de perder a coragem, clico no botão do mouse decidida a efetivar a compra. Por favor, não pressione o botão voltar do seu navegador. Esta operação pode levar até 1 minuto. Por uma fração de segundo, saboreio o triunfo. Mas então percebo o que fiz e sinto minha frequência cardíaca aumentar cada vez mais até que sou inundada pela adrenalina e mal consigo me forçar a respirar. Ergo os olhos para o Wade em pânico e pela primeira vez ele também entra em pânico. Ali, diz ele, então dá a volta com pressa na mesa de centro para olhar para a tela do laptop. Querido, o que você fez? Faço, então, o que é sensato e penso em quanto dinheiro acabei de desperdiçar em passagens aéreas e como a coisa toda é impossível e começo a chorar. Wade pega o laptop da minha mão no momento em que o ding ressoa indicando que a compra foi efetuada com sucesso. Ele fica em silêncio quando lê o recibo de pagamento que agora está carregado na minha tela. Levanto o olhar e vejo-o cerrar de sua mandíbula e a forma como suas narinas dilatam. Ele não me encara de volta. Parece levar uma eternidade até que o faça. Alice, enfim, começa a dizer, mas eu levanto abruptamente a mão em direção a ele. Pare. Eu digo, pare. Apenas pare. Vou lhe dar um tempo para se acalmar, ele suspira, e joga o laptop no sofá sem qualquer cerimônia. Ele quica no couro e para, perto da borda. Nenhum de nós procura apanhá-lo, como se estivéssemos com medo de tocá-lo, como pudesse nos envenenar. Wade se vira e caminha em direção à porta. Mas antes de sair da sala, lançou um último recado por cima do ombro. Mas precisamos conversar sobre isso esta noite. Capítulo 19. Alice. Wade se recolhe em seu escritório, mas quando passo pela porta fechada, posso ouvir os cliques rítmicos de seu teclado eletrônico. Quando está estressado ou pensando sobre algum problema complexo, ele faz uma de duas coisas: ou corre quilômetros e quilômetros, ou coloca os fones de ouvido e se senta ao teclado e tenta aprender concertos para piano absurdamente difíceis, um hábito que vem da infância, quando sua mãe previu assertiva que um menino tão apaixonado por matemática apreciaria o desafio e a simetria da musicalidade. Nas semanas que se seguiram ao diagnóstico de Ed, Wade trabalhou no terceiro concerto de Rachmaninoff, até acabar arrumando para si mesmo um caso severo de lesão, por esforço repetitivo em ambas as mãos. Ele diz que distrair a parte consciente do seu cérebro com algum outro tipo de trabalho o ajuda a processar as coisas. Há muito tempo suspeito que Wade sofre também da mesma dificuldade que temos com Callie. Seu cérebro funciona rápido demais e, a menos que se ocupe com algo de fato intenso, tende a ser consumido pelo turbilhão de pensamentos. E isso é meio que o oposto do meu mecanismo de enfrentamento, porque também estou aborrecida, mas me regalo com um banho de banheira. Hoje à noite, dedico um tempo para acender várias velas, as com aroma de rosas, porque me lembram a encantadora roseira de Babbitt em sua antiga casa. Despejo na água todo o frasco de espuma para banho, e as bolhas espumantes no topo elevam-se até transbordarem na beirada plana dos ladrilhos, ao redor da banheira, mas eu nem me importo. Afundo na água e choro um pouco mais, porque estou mesmo confusa sobre o que fazer a seguir. Isso deveria ser simples. Tudo o que precisaria fazer
é ligar para a companhia aérea e cancelar as passagens. Só que não tenho certeza se é o que eu realmente quero fazer. Há uma batalha sendo travada em meu interior. Exatos 50% de mim estão torcendo e desesperados para embarcar nesta missão maluca. Mas a outra metade está da mesma forma desesperada para ficar em casa. Fico muito tempo no banho. As bolhas estouram devagar, a água esfria. Torno a encher a banheira com água quente várias vezes e minha pele enruga, mas ainda assim não saio. Quando a porta se abre em silêncio, já passa da meia-noite. Eu continuo enfiada no banho, ainda chorando de tempos em tempos. As velas já se apagaram e, embora há muito tenham se consumido, sua fragrância e o cheiro da cera permanecem muito fortes, deixando no ar um odor adocicado e enjoativo. Wade entra no banheiro cuidadosamente, como se esperasse que eu estivesse cochilando e tivesse receio de me acordar, mas então bate a tampa do vaso sanitário e se senta pesadamente sobre ela. Você quer mesmo fazer isso, diz. É uma declaração, não uma pergunta. Mas eu realmente gostaria muito que fosse assim tão simples. Ergo os olhos para ele com a visão turva. Eu não sei. Eu sei que é pedir muito. Sei que vai ser muito difícil para a família, mas sinto que devo fazer isso. Ali, Wade suspira. Não sei como chegamos aqui. Você faz ideia? Odeio quando não consigo acompanhá-la em uma conversa e esta mal começou e já não tenho noção do que está falando. Olho ao redor do banheiro e então volto-me para ele perdida. Aqui? Você lembra como era lá atrás, no início? Conversávamos sobre tudo. Houve um tempo em que você me ligaria porque leu um artigo em um jornal que a interessou ou viu algo em comum no caminho da loja para casa e eu adorava isso em você. Uma tristeza desesperada vagarosa invade sua expressão, exala e então acrescenta: eu adorava isso em nós. Agora você reserva passagens para a Europa sem me comunicar. Vivemos na mesma casa, mas não faço ideia do que está acontecendo dentro da sua cabeça. Você ao menos está feliz? Você... Sua voz falha e ele para por um momento antes de me perguntar em um sussurro: Alice, você ainda me ama? Há um momento de doloroso silêncio. Olhamos um para o outro, próximos o bastante para quase nos tocarmos, apesar do oceano de distância entre nós. Ed, eu digo. Essa simples palavra é áspera, com anos de emoção reprimida. Wade engole em seco e desvia o olhar, direcionando-o para os ladrilhos brancos e brilhantes no chão. Ed, mudou tudo. Assim como existe uma cortina de causa entre Ed e o mundo, agora existe uma cortina de causa entre mim e Wade, porque meu mundo gira em torno do meu filho e meu marido não encontrou uma forma de se conectar com ele. Odeio isso mesmo nos melhores dias, mas agora, enquanto o encaro de baixo, pergunto-me pela primeira vez se ele também odeia. É fácil presumir que o fracasso de Wade em se conectar com Ed foi uma forma intencional de fazer birra. O mundo não lhe deu o filho que deseja, então ele se recusa a reconhecer o que tem. Se eu me forçar a deixar minhas emoções de lado e me obrigar a ser completamente racional aqui, esse tipo de comportamento apenas não é da natureza de Wade. É mais reconfortante dizer a mim mesma que Wade é o culpado aqui, porque a alternativa é que Wade não sabe como se conectar com Ed, ou que ele está temeroso demais para tentar. Encontrei uma guia turística, diz Wade, em outra mudança brusca de assunto, que faz eu me sentir outra vez perdida.
Gesticulo vagamente em direção às toalhas e ele me entrega uma, então observo em silêncio enquanto saio da banheira. Uma vez que a toalha está enrolada com firmeza em torno de mim, volto a olhá-lo. Uma guia que possa visitar aqueles lugares para Babcha? Faz todo o sentido do mundo. Podemos cancelar as passagens aéreas que foram muito caras e pagar alguém que já está no país para tirar algumas fotos para Babcha. Só não consigo entender bem por que estou tão decepcionada com a solução que Wade encontrou, já que na verdade resolve cada um dos meus problemas. Não. Ele franze a testa, então me lança aquele olhar arrogante, aquele que eu tanto odeio, aquele que faz às vezes quando está ocupado sendo brilhante e eu simplesmente não estou acompanhando. Alguém que possa levar você a esses lugares, Ali. Ela é fluente em inglês e polonês, tem mestrado em História Moderna e é guia turística licenciada. O nome dela é Zofia. Acabei de conversar com ela ao telefone e ela parece perfeita, porque lida com questões ligadas à genealogia o tempo todo. Disse que as excursões de história da guerra, como essa, constituem a maior parte de seu ganha-pão, na verdade. Mas ela, em geral, recebe reservas com meses de antecedência. E só está livre porque teve um cancelamento na próxima semana, então eu agendei na hora. Ela irá levá-la à cidade e ajudá-la a ver as coisas que Babcha quer. Zofia disse que os 3 dias que você reservou devem ser tempo suficiente para visitar a cidade e dar uma boa olhada por lá. É um lugar muito pequeno. Você fez o quê? Mas a cidade é Cherbinia, certo? Fico encarando-o incrédula. Como você poderia saber disso? Deixou as abas abertas no laptop. Ele dá de ombros, então seu olhar encontra o meu de novo. Você pode enviar um e-mail e realizar um planejamento. Mas o essencial é que você pegará um avião na segunda noite, de modo que chegará a Cracóvia na terça. Zofia vai reservar um hotel para você e a encontrará por lá na quarta-feira de manhã e partir daí. Eu entrei em pânico quando reservei as passagens, mas aquilo foi um ato de raiva intenso e era algo que eu pretendia desfazer. Esse pânico é diferente. Parece um pouco mais com medo, porque tenho uma leve suspeita de que estou prestes a me encontrar em uma situação completamente fora da minha alçada. Eu aperto a ponta do meu nariz e tento respirar fundo, porque não tenho ideia se devo gritar com Wade por me tratar como um bebê ou agradecê-lo por me ajudar. Ergo os olhos de repente enquanto tento decidir como reagir, mas meu peito se contrai quando vejo como ele está sentado. Seus ombros desabaram, está com o olhar fixo nos ladrilhos, com espuma no chão. Uma expressão de profunda angústia em seu rosto. Ele sente que o estou encarando, no entanto, e levanta o queixo para dirigir a vista a mim. Quando nossos olhos se encontram, eu sinto tantas coisas. Tristeza por as coisas entre nós parecerem tão destruídas, confusão porque ainda não sei como reagir à sua intervenção aqui e amor. Amor, acima de tudo, talvez. O homem partiu meu coração mais vezes nos últimos anos do que consigo contar e me decepcionou. E decepcionou o nosso filho. Mas, no fim das contas, o amor que tenho por ele não diminuiu nem um pouco. E estou furiosa comigo mesma por dar motivos para pensar o contrário. Sabe, durante meses, talvez até anos, tenho tentado descobrir como fazer para melhorar tudo, diz gravemente. O cansaço atravessa seu rosto, mesmo quando ele desvia o olhar para evitar o meu, de novo. Tenho tudo o que sempre quis na vida. Você, esta casa, meu trabalho, esta família, em grande parte. Mas a cada dia parece que você se afasta um pouco mais de mim. E você é a chave para isso tudo.
Se eu perder você, Alice, o restante vai também. Há uma crueza em tal declaração que me tira o fôlego. Wade pega minha mão e a segura contra a bochecha. Em seguida fecha os olhos. Baixo a vista para ele sentado ali, tão vulnerável e, bem, sentado no tampo do nosso vaso sanitário. De todos os lugares do mundo onde poderíamos ter tido esta conversa. No fim, parece que ainda tem algumas lágrimas para derramar, porque quando vejo meu belo e brilhante marido finalmente desesperado para nos consertar, quando durante tanto tempo temi que nem se importasse que estivéssemos despedaçados, minha visão volta a turvar. Babcha é muito importante para você e você é muito importante para mim, ele sussurra agora. Eu também a amo, é claro. Mas, embora tenha dito coisas estúpidas e você estivesse com raiva, eu sei que não teria reservado aquelas passagens aéreas se em algum nível não quisesse ir. Então, sabendo disso, vou fazer tudo ao meu alcance para ajudá-la a chegar lá. Acho que está confundindo duas questões diferentes, digo áspera. Ele me lança um olhar irônico. Estou, é? A situação de Babcha não tem nada a ver com... Vamos fazer um experimento mental, sugere Wade. Ele solta a minha mão, depois se inclina para trás contra a caixa do vaso sanitário e ergue as sobrancelhas para mim. Imagine uma situação em que tivemos nosso segundo filho e calhou de ele ser exatamente como sua irmã mais velha superdotada. Nada de desafios. Diga-me, como seria sua vida a esta altura? Não posso me permitir imaginar isso. Não posso me permitir querer um filho diferente, nem por um único segundo. Temos o filho que temos. Eu o amo do jeito que ele é e sempre amarei. Endireito o corpo e balanço a cabeça. Você sabe como seria. Vamos lá, Ali, mostre-me, entretenha-me. Teria feito esta viagem se tivéssemos filhos mais normais de 7 e 10 anos? Sem pestanejar. Odeio este jogo logo de cara, mas ele traz um surpreendente esclarecimento. Continuo dizendo a mim mesma que minha família precisa que eu fique, mas talvez não seja minha família. Não Kali ou Wade ou o grupo como um todo que me impede de ficar fora por alguns dias. É Ed. Porque ao contrário do meu marido brilhante e da minha filha igualmente brilhante, Ed precisa de mim. Wade se levanta e pousa as mãos com delicadeza nos meus ombros, um pouco relutante encontra o seu olhar. Você teria feito a viagem ali, ele sussurra, porque você teria confiado em mim para cuidar de nossos filhos se Edson tivesse nascido diferente. Eu realmente confio em você, asseguro-o. Mas as palavras são postiças, então a mentira não convence. Wade suspira e, com ternura, afasta uma mecha de cabelo molhada no meu ombro. Nós sempre iríamos para a Europa, não iríamos? Diz baixinho. Droga, já fui meia dúzia de vezes para conferências. E você nem mesmo pestanejou enquanto aguardava aqui em casa por mim. Íamos ser a família que levaria seus filhos nas férias para o exterior, para ampliar seus horizontes e mostrar-lhes o mundo. Sei que isso não é muito possível para nós no momento, mas foi algo que você sempre quis, ainda mais do que eu. Você passou tantas férias legais quando criança com Pete e Julita, não foi? Não quero fazer estas viagens para tirar férias. Digo, na defensiva, eu sei. E nem estou dizendo isso, estou dizendo... Isso significa algo para você e esta é a primeira vez que a vi se dedicando a alguma coisa além das crianças em anos. As crianças são importantes, elas são... Esta família é o trabalho da minha vida, da mesma forma que seu trabalho e sua pesquisa são o seu.
Entendo isso, entendo de verdade. As crianças são importantes. Mas, Wade diz hesitante, Babitia também é, certo? Quando concordo com a cabeça, acrescenta suavemente. É normal querer algo que não envolva a mim e as crianças, sabe? Todos nós somos importantes, mas caramba, Ali, você também é. Não consigo me lembrar da última vez que pronunciou estas palavras para mim. Quase parte meu coração ouvi-las. E começo a chorar de novo. Eu assento para Wade em meio às lágrimas. E ele me abraça com força. Ficamos assim por alguns momentos até que o frio no ar começa a me atingir. E eu me afasto dele e pego um lenço de papel para enxugar os olhos. Abro a porta para o nosso quarto e saio para vestir um pijama. E o Wade me segue, observando em silêncio. Uma vez que estou vestida, sorri com gentileza. Então, querida, isso está acontecendo? Estou apaziguada, estou confortada. Sinto-me apoiada agora, mas ainda estou dividida e, sendo sincera, ainda estou com medo. Encolho os ombros ligeiramente. Posso pensar sobre isto esta noite? Claro, diz. Então o canto de sua boca se levanta e ele me lança um sorriso atrevido, que foi parte da razão de ter me apaixonado por ele. Para começo de conversa. Quero dizer, você já pagou pelas passagens aéreas e eu acabei de gastar uma pequena fortuna em uma guia particular por 3 dias, mas claro, vá em frente e pense sobre isso também. Deus, sussurro. Então fecho os olhos e engulo em seco. Mesmo tirando a família, estou meio nervosa. Não sei bem ao certo o que Babitia quer, não exatamente. E eu não sei como preparar Ed para isso, ou mesmo como preparar você para o... Deixe Ed comigo, Wade enfatiza. Abro os olhos e o encaro. O que você faria nos dias em que ele não está na escola? Já pensei nisso. O ideal seria que fosse para a escola em tempo integral. Mas se você tem certeza de que ele não consegue lidar com isso, ele não consegue. Então eu vou levá-lo para o escritório comigo. Houve uma época em que eu queria desesperadamente que o Wade levasse Ed para o trabalho para uma visita. Mas ele estava decidido desde o início que seria arriscado demais. Seu escritório é muito amplo e caótico, cheio de pilhas altas de papelado e pesadas obras de referência, e fica em um complexo de pesquisa industrial que ele insistiu ser repleto de perigos. Callie visitou Wade no trabalho várias vezes, Ed não. Essa foi a decisão o tempo todo, mas... Eu sei, Alice, interrompe abruptamente. Fico em silêncio. Sei que disse que era uma péssima ideia quando me pediu no passado. Mas pensei a fundo sobre isso esta noite e podemos fazer dar certo. Eu quero pressioná-lo um pouco esta semana para tirá-lo de sua zona de conforto. Está tarde. Nós dois estamos exaustos. Nós nos encaramos. E posso dizer que estamos ambos tentando em desespero impedir que isso culmine numa briga. Apesar da tensão, esta ainda assim é a discussão mais sincera do que qualquer outra que tivemos nos últimos tempos, já que nossas discussões sempre foram carregadas de provocações e insinuações passivo-agressivas. Vamos encarar isso como uma questão de ciência, pontua Wade, um pouco mais leve agora. Minha teoria é que Ed e eu podemos nos dar bem esta semana se violarmos algumas de suas regras. Se o experimento for um fracasso, descartaremos a teoria e admitirei que precisamos fazer as coisas do seu jeito. Talvez eu entenda um pouco melhor porque você é tão rígida sobre o funcionamento da rotina dele, ok? Sinto que não tenho escolha. Bem, Ali Michaels... Suspira e segura meu rosto em suas mãos para me encarar com ternura. De uma forma ou de outra, todos nós iremos sobreviver. Você, eu, Callie e sim, até mesmo Edson. Ele se inclina e me beija suavemente
e então descansa a testa contra a minha. Eu amo você. Apesar da tensão entre nós, apesar da distância nesses últimos anos, sei que o Wade me ama e sei que o amo. De vez em quando eu também meio que o odeio, mas na maior parte do tempo o amo. Casamento às vezes é assim. É como as coisas são, afinal. Os anos não podem ser todos bons, porque a vida nem sempre é boa. Passamos por uma fase difícil, bastante difícil, mas sei que ainda estamos trilhando o mesmo caminho. Concordo lentamente com a cabeça e um sorriso aparece em seu rosto. Também amo você. Sussurro e então o beijo com paixão. Eu o amo tanto, Wade, e sempre amarei. Não importa o que mais aconteça em nossa vida, por favor, nunca mais duvide disso de novo. Venha para a cama, chama baixinho, puxando minha mão enquanto se vira. Na noite anterior, aquele mesmo tom sugestivo parecia um fardo e me deixou furiosa. Esta noite mal posso esperar para me reconectar com ele e fico feliz em deixá-lo me conduzir.